Maravilha, na programação da Rádio Bandeirantes, conversando com Zé Maria, um jogador histórico da Portuguesa, do Corinthians e da seleção brasileira, para a gente falar sobre aquela conquista histórica do tricampeonato mundial do Brasil na Copa de 70 lá no México. Seu Zé Maria, muito obrigado por me atender aqui novamente. E eu queria começar te perguntando, em relação àquela Copa, sobre a preparação. Porque ela foi um pouquinho diferente, né, seu Zé? Ali teve o João Saldanha, depois chegou o Zagallo. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essas mudanças que vieram muito pouco tempo antes do início da Copa, né, seu Zé? Muito obrigado e um abraço pro senhor. É um prazer, Guilherme. Foi uma Copa excepcional, né? Você disse tudo. Nós tivemos momentos difíceis, que foi a transição do Saldanha, né? Para o Zagallo, mas foi uma experiência muito boa, porque o Saldanha trouxe assim uma sensação de disposição dos jogadores, né? Quando ele escala a seleção e fala: meu time é esse, né? E nós temos os reservas que vão ter que batalhar para conseguir a sua posição. Isso daí motivou muito o grupo, sabe? Aqueles que tinham oportunidade, queriam oportunidade, que buscavam oportunidade, e alguns jogadores que tiveram a passagem pelas eliminatórias, né? Como o Edu, Joel Camargo, o próprio Piazza, né? Que também batalhou bastante. Isso daí trouxe assim vamos dizer assim, uma pesquisa para o Zagallo. Quando o Zagallo assumiu, ele fez algumas modificações, né? Modificações que de uma certa forma não foram assim satisfatórias para os jogadores, né? O caso do Edu, por exemplo, que fez uma eliminatória maravilhosa, o Joel Camargo, que vinha muito bem, né? E depois tivemos aquele acidente com o Marco Antônio, que também estava voando, né? Entrou o Everaldo, mas ele acabou acertando o time. Ele acertou o time. Veio com aquela suposição de esquema dele, não do ponta fixo, tirou o Edu, pôs o Rivelino, fez aquela modificação com o Clodoaldo, né, que mudou a história do meio de campo, que deu mais liberdade para o Gerson ficou flutuando, e o Joel Camargo, né, aquela substituição do Clodoaldo no meio de campo e o retorno do Piazza como zagueiro, né? Foi uma experiência nova que deu certo. Então o Zagallo foi muito feliz nas substituições, por quê? O grupo era muito unido, né? Nós tínhamos uma segurança muito grande por parte da direção e da própria segurança. Então a gente tinha liberdade e o grupo era muito unido. A gente discutia bastante, a gente falava muito. Gerson, Carlos Alberto, o pessoal que tinha o Félix, o saudoso Félix, e isso daí fez com que o grupo se agrupasse de fato, né? E a busca, né? O objetivo era conquistar o campeonato. E graças a Deus a gente conseguiu manter essa serenidade, né, dentro do grupo, sem problemas, e chegamos como chegamos, né? Chegamos bem, com uma evolução muito boa dentro de campo, e aquele que estava batalhando para buscar uma posição tinha que trabalhar treinando. Então foi um time de muita experiência, né? A experiência do grupo era muito grande, grandes jogadores, e os reservas que buscavam uma posição. Então foi maravilhoso, foi uma conquista estrondosa, né? Com todos os jogadores buscando o melhor da sua forma. Que legal, seu Zé. Eu até ia perguntar pro senhor em relação aos trabalhos táticos do Zagallo, né? Porque acho que ele foi inovador, assim, nesse sentido. Nos primeiros técnicos, talvez, ou pelo menos na seleção brasileira, a trabalhar o time taticamente, essas mudanças que o senhor acabou já comentando por aqui. Então, eu queria perguntar ainda em relação à preparação da equipe, seu Zé, que chegou bastante tempo antes no México, ficou em Guanajuato, né? Então foi um período longo de preparação, até com questão da altitude e tudo mais. Queria que o senhor relembrasse um pouco essa preparação da seleção e o quão importante foi para que a equipe chegasse tão forte na Copa, seu Zé. Foi praticamente uma revolução, né? Nós não estávamos acostumados ao tipo de treinamento que foi imposto dentro do grupo. Desde o Rio de Janeiro, lá em São Conrado, quando nós fizemos aquela preparação, eram avaliações, eram testes, e isso trouxe uma motivação para a gente também, né? Depois fomos para o México, depois Guanajuato, o treinamento continuou da mesma forma, a segurança perfeita fora de campo, e graças a Deus a disposição que tinha o grupo, né? A cobrança que tinha o grupo. Eu me lembro Brito, Carlos Alberto, o Gerson, o próprio Rivelino,
eles cobravam dos mais novos, que éramos eu, o Edu, o Clodoaldo. Rapaziada, vamos pensar no jogo. Que a gente tinha, que era 20 anos, 21 anos, aquela, né, disposição para tentar sair ou fugir da própria concentração. E Sim. eles eram os caras que cuidavam da gente. Então foi o trabalho da preparação, o tempo da preparação, isso tudo ajudou muito. Fez com que o grupo se conhecesse melhor e levou para campo, né? Aquilo que foi dado na preparação, a tática do Zagallo, a mudança, né, depois do Saldanha, fez com que o grupo se unisse. E a gente sentia que a seleção estava a cada momento se evoluindo. As cobranças a gente achava que era natural, né? Porque todo mundo estava com o objetivo de buscar a conquista. A direção cobrava também e foi muito bom, foi ótimo. A torcida que comparecia para nos visitar também dava esse apoio. Então eu acho que foi tudo favorável para que a gente fizesse uma boa temporada. Seu Zé, o senhor falou agora da torcida. Tinha bastante brasileiro naquela época, na Copa, assim, nos estádios? Além dos brasileiros, os brasileiros conquistaram os mexicanos, né? E a gente sentia que se o México não chegasse, como não chegou, a torcida viraria e voltaria para o nosso lado. E foi exatamente o que aconteceu. Além dos brasileiros, um monte de brasileiro de praticamente de todo o país, né? Incentivando, apareciam na concentração diariamente, iam lá e cobrando e querendo ver um espetáculo, e foi o que aconteceu. Eu acho que o apoio externo também favoreceu muito o trabalho, né? O respeito que havia, porque quando a gente ia treinar não podia entrar, eles não entravam, quando podia eles entravam, então foi um negócio muito bem afinado, né? Que levou a seleção a uma grande preparação. E, olha, foram jogos muito difíceis, apesar do talento da seleção, de todos vocês. Eu queria que o senhor dissesse pra mim, na sua opinião, qual foi o jogo mais difícil daquela Copa? Contra a Inglaterra, 1-0 suado, contra o Peru também foi bastante complicado. Qual foi o jogo mais difícil pro senhor, Zé Maria, naquela competição? Olha, a Inglaterra a gente já sabia que era um adversário temível, né? Então a gente se preparou de uma forma. Mas quem me surpreendeu foi o Uruguai. O jogo do Uruguai foi o jogo preponderante para que a gente pudesse chegar. A jogada, o trabalho feito pela direção, pelo departamento do Zagallo, né? Aquela mudança que ele fez impressionante, fazendo com que o Clodoaldo, que era o volante, fosse mais para frente e liberasse o gesto para trás, aquilo ali fez uma revolução dentro do time, né? E o Clodoaldo acabou fazendo aquele gol no final do primeiro tempo, que foi praticamente o estupim. Ali a seleção nós sentíamos que não tinha jeito. A seleção tinha se engrenado e dali para frente os outros adversários que tinham que temer a gente. E, seu Zé, aquele Brasil e Uruguai foi o primeiro encontro entre as seleções, se eu não estou enganado, depois do Maracanaço, de 1950. Eu não sei se vocês tinham essa noção na época, mas eu queria que o senhor falasse a preparação no aspecto emocional. Era, pensando nisso mesmo, a gente precisa se vingar do Uruguai pelo que aconteceu em 50? Olha, a preocupação não era a vingança. A preocupação, na verdade, era que era um jogo difícil, né? Era um jogo que tinha aquela marca de 50. Isso daí foi colocado para que a gente entendesse, né? Mas já tinha passado, era um jogo passado. E agora era um novo jogo. E jogo dentro de campo, cada um tinha que dar o máximo, o melhor, para que a gente pudesse chegar a um resultado positivo. E foi exatamente o que aconteceu. A pressão que houve externa, a gente conseguiu diluir e pensamos na importância do jogo e todo mundo estava focado naquele jogo que seria de uma importância muito grande. Acabou sendo, né? Porque para mim foi o jogo decisivo daquela Copa. Agora, seu Zé, aproveitando mais uma vez a sua presença aqui na Rádio Bandeirantes e agradecendo novamente, eu queria talvez fazer a pergunta mais difícil, as duas perguntas mais difíceis. A primeira, queria que o senhor, seu Zé Maria, definisse aquele time, aquele elenco, os jogadores, claro, o elenco do qual o senhor fazia parte, em uma só palavra. Se tivesse que escolher uma palavra para definir aquele time campeão, tricampeão mundial em 70, qual seria essa palavra, seu Zé? A palavra seria a experiência e a disposição da equipe. E o título, em uma palavra, o Tri Mundial.
Marcou a vida de todos os jogadores que participaram e a história do futebol brasileiro. Então, talvez histórico, inigualável, seriam duas boas palavras para definir aquela conquista, né, seu Zé? Exatamente, exatamente, inigualável. A qualidade que tinha, a disposição que tinha e a coragem de buscar aquela Copa. E aí, o senhor era o reserva do Carlos Alberto e certamente ele te passou muitos conhecimentos, muitos aprendizados assim para sua carreira. Inclusive, depois daquela Copa, o senhor jogou 74, jogou 78, foi ídolo do Corinthians. Dá para falar um pouco da importância do Carlos Alberto e de outros jogadores daquele elenco também na sua carreira e na sua vida, seu Zé? Marcou a vida da gente, né? O Gerson, como eu disse no início, o Félix, o Brito. E o Carlinhos, poxa, era espetacular, né? A gente conversava muito, a gente sabia das responsabilidades, eles passavam pra gente, vocês têm que se preparar, porque se tiver oportunidade, vocês vão entrar e vocês vão ter que dar conta do recado. Então, a experiência daqueles grandes jogadores que fizeram parte dessa seleção foi importante pra gente. E eu carreguei pro resto da minha vida, né? Minha vida profissional, eu aproveitei todos os conselhos que foram dados e segui a minha carreira até o final. Graças a Deus. Graças a Deus, é isso aí. Agora, prometo que é a última, seu Zé. O senhor acha que o Brasil hoje tem chances, eu sei que tem, mas grandes chances de vencer uma Copa do Mundo, por exemplo, em 2026, ano que vem, ou a gente tá longe ainda? Eu acho que a gente está um pouco distante. Vendo as competições lá fora, a gente vê que a seleção brasileira tem bons jogadores, a qualidade é boa, mas eu acho que falta um pouco da aplicação. A aplicação que é a disposição dentro de campos, que eu sei que eles são ídolos, né? Para ser ídolo você tem que ter uma postura diferente e buscar o resultado. Eu acho que a bravura, o futebol brasileiro ele foi feito de qualidade unida à força. Então eu acho que está faltando um pouquinho dessa força. Seu Zé, ó, eu tinha prometido que era a última, mas o senhor fala tão bem, fala coisas tão legais, que eu gostaria de adicionar só mais uma, se o senhor me permitir. Porque Prazer. muita gente fala, obrigado, seu Zé, muita gente fala que o Brasil sempre foi muito técnico, muita qualidade técnica. E às vezes eu acho que a gente se detém muito nisso. Hoje a gente não tem mais tanta qualidade assim. E o relato do senhor não é o contrário, mas é muito interessante porque diz, o Brasil era técnico, mas a bravura era também uma característica tão importante, tão presente quanto. Então, assim, aquele time de 70 que foi um time quase perfeito, era não só técnico, como bravo também, guerreiro dentro de campo, não é isso, seu Zé? Sem dúvida. Eu falo bravura porque eu lembro do jogo com o Carlos Alberto, teve uma jogada que não sei se foi contra o Uruguai, eles deram uma chegada no Pelé e o Carlos Alberto imediatamente foi em cima. Isso marcou, poxa, para todos nós aquela qualidade e imposição que o Carlos Alberto pôs. Ele falou, não, o Brasil não veio aqui para perder, o Brasil veio aqui para jogar, para guerrear e para batalhar. Então ali foi um dos grandes exemplos que eu aprendi dentro da seleção brasileira, né? Que dentro de campo não adianta só qualidade. Né? O Rivelino deu carrinho, o Gerson dividia para ganhar, para vencer, era à vontade, né? Então eu acho que hoje nós temos jogadores de qualidade que sobem e somem, né? E quando são chamados para aquela participação do futebol brasileiro, a gente não tem visto. Então eles são grandes jogadores lá fora, quando vêm para cá a gente tem a impressão que eles mudam a postura, né? E isso para a gente não é como antigamente. A qualidade nossa está deixando um pouco para trás. Perfeito, maravilha. Seu Zé, muito obrigado mais uma vez por me atender aqui na Rádio Bandeirantes. Falamos sobre a Copa do Mundo principalmente, mas o senhor fala coisas tão interessantes que eu quis também abordar outros pontos aí, pensando no futuro da nossa seleção brasileira. Mas muito obrigado mesmo e, claro, seja sempre bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, o Super Zé Maria de Corinthians, Portuguesa e campeão do mundo em 70. Poxa, eu que agradeço. Eu agradeço a essa oportunidade de poder estar falando, comentando. Às vezes os caras falam que eu sou um pouco crítico, né? Mas eu acho que o futebol brasileiro tem condições de chegar a uma Copa do Mundo, mas tem que mudar. Tem que mudar essa postura, a disposição, a qualidade nós temos, mas essa disposição está faltando. É a garra que a gente chama. Maravilha, maravilha. Seu Zé, um grande abraço para o senhor e sempre conte conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Foi um prazer. Um abraço a todos.